Olá, irmãos, Presbítero Wellington mais uma vez, dando continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido aqui no grupo a respeito da história da IPB. Confesso aos irmãos que a questão da plantação de igreja no Rio Grande do Sul é um caso bem à parte. Gostaria hoje de voltar um pouquinho na história. Antes, a história que eu vou falar acontece um pouco antes de um certo jovem chegar ao Brasil, Simonton. Inclusive amanhã nossa irmã Júlia vai falar um pouquinho sobre Simonton. Muita história bacana, muita coisa legal. É bom relembrar o que Deus fez na vida desse rapaz, o que Deus fez na história da IPB usando ele. Então, muito bacana. Não perca, amanhã nossa irmã Júlia traz. Mas gostaria de falar um pouquinho antes sobre a vida de um casal chamado Robert Kelly e Sarah Kelly. Confesso aos irmãos que eu não sabia nada sobre a vida desses dois. Até essa semana o pastor apresentou um material e eu poder ler, estudar e ficar encantado e ficar surpreso com aquilo que eu aprendi com eles dois. E os irmãos vão entender por quê. Robert era médico e morou em vários lugares do mundo. Ele morou na Inglaterra, ele morou na Escócia, ele foi médico na Palestina, ele trabalhou em Portugal, mais precisamente na Ilha da Madeira, aonde ele aprende o português. Casado com Sarah Kelly, depois disso eles voltam para os Estados Unidos, continuam lecionando e falando do amor de Deus para esses madeirenses, esses portugueses da região da Ilha da Madeira, mas nos Estados Unidos. Nesse meio tempo, o Robert leu um livro de um reverendo que conheceu o Brasil e escreveu um livro sobre as belezas que o Brasil continha, as belezas que o Brasil apresentava, e ele ficou maravilhado com aquilo que esse reverendo contava de norte a sul, todas as belezas que o Brasil tinha. Então, ele encantado com as belezas do Brasil e sabendo falar português, ele se muda com Sarah para o Brasil em 1855. Chega ao Rio de Janeiro e vai morar em Petrópolis, precisamente onde o embaixador dos Estados Unidos ficava, naquela região. E aí, pasmem vocês, em 1855, Robert Kelly e Sarah Kelly realizam a primeira escola bíblica dominical no Brasil, com 5 aluninhos, filhos de cidadãos americanos. Então, a história nos fala isso, e Simonton chega em 1859, Robert e Sarah chegam em 1855, e assim, em 1855, assim eles realizam a primeira escola bíblica dominical no Brasil. E sendo isso, uma coisa muito interessante também, assim como Paulo nunca perdeu a oportunidade de falar do amor de Deus e perdeu a oportunidade para falar de nada. Simonton, tentando falar até para as autoridades maiores do Brasil, ele era vizinho de nada mais, nada menos que Dom Pedro II. E por ser vizinho, ele se aproximou, conseguiu falar com Dom Pedro II, se tornaram amigos. E ele conseguiu falar ali do amor de Deus para ele também, com certeza. Bom, essa é a nossa história. Amanhã nossa irmã Júlia dá continuidade aos trabalhos e a história, falando um pouquinho sobre o Simonton. Fiquem todos na paz do Senhor e Deus abençoe cada um. Até!